Deus, a todo momento, Deus, através do nosso Senhor, nos presenteia com a sua misericórdia, nos acalentando e confortando, nos curando e nos renovando, enxugando nossas lágrimas que escorrem em segredo íntimo de nossa alma. Somos muitas vezes, sem perceber, acariciados pelo sopro divino, pelo amor de Jesus e de Maria, Mãe amorosa que nos coloca em seu colo como se fôssemos seus bebês carentes deste afago e deste carinho. Nunca estamos sozinhos, espíritos bons e familiares sempre nos envolvem em vibrações de paz e amor. Por isso devemos sempre agradecer, porque o que precisamos Deus já tem conhecimento e nos provê, mas devemos ser humildes em pedir e assim de fermentar a fé neste Pai Supremo, que é a essência do amor, da benevolência e da misericórdia. As pessoas perguntam sobre Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas. Pergunta se Deus é o infinito. Não. Dizer que Deus é o infinito é uma pobreza da linguagem humana. A definição é outra, né? Nós podemos encontrar isso nos livros espíritas. Deus é uma energia cujo poder é imensurável. Nós, como seres humanos encarnados na Terra, nas condições em que nos encontramos como espíritos ainda em aprendizado, não temos a mínima condição de entender a imensidão do poder e da capacidade de Deus. Deus é uma energia muito forte, capaz de criar, capaz de fazer, desfazer, e tudo aquilo que nós imaginamos impossível, Ele pode fazer. Então nós não temos a mínima condição de imaginar o poder de Deus, desta energia poderosíssima. E nós, como espíritos, todos nós, em qualquer planeta, em qualquer ponto do universo, espíritos, nós somos pontos de energias, nós somos emanações da energia de Deus, né? O objetivo é nos tornarmos uma energia cada vez mais pura. E por sermos uma energia, nós estamos suscetíveis a todas as influências da matéria. Porque o que tem dentro do corpo humano, né, é o espírito, é uma energia. Então nós também somos energia, suscetíveis de tudo aquilo que possa influenciar no nosso dia a dia, nas nossas situações, das mais diversas que podem ocorrer durante a nossa vida. Porque a energia, ela não tem barreira. A única coisa que acontece para o espírito encarnado é que ele fica limitado temporariamente, enquanto está dentro de um corpo físico, de emanar esta energia, de fazer tudo que um espírito desencarnado pode fazer. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque uma vez que somos uma energia, né, emanada de Deus, do cosmos, do universo que nós desconhecemos, né, que é Deus, né? Então a gente somos suscetíveis a sermos influenciados de diversas maneiras, principalmente quando nós temos um grau de mediunidade um pouco mais apurado. Nos torna tudo mais fácil para que a gente absorva outras energias. Então existem energias puras, límpidas, e existem energias impuras, imundas e podres, fétidas. E isso acontece muito com os médiuns, que eles muito perguntam, que quando vão a um determinado ambiente, quando falam com alguma pessoa, quando vem algum sofrimento, alguma dor de alguém, elas se sentem mal.
elas absorvem a energia da outra pessoa, daquele ambiente. Então o médium, se ele for bem equilibrado, ele não vai sofrer com isso, porque facilmente ele vai se limpar desta energia impura. O médium desequilibrado, ele vai sofrer, porque ele vai ficar impregnado desta energia, tá bom? Dessa energia que ele absorveu, aonde ele esteve, com quem ele falou, com quem o procurou e conversou com ele, enfim. Você tomou conhecimento de um problema de uma outra pessoa que você nem viu pessoalmente, mas você absorveu. A energia, ela é transmitida pelo pensamento, ela é transmitida pelo ar. Então o médium, quando eu falo com um de vocês, por exemplo, eu não, qualquer médium, né, nós estamos em contato firme e forte, através do pensamento. A energia caminha, a energia não tem obstáculo. O espírito para o espírito não tem obstáculo, não tem parede, não tem distância, né? Então isso acontece muito, das pessoas às vezes se sentirem em sofrimento por causa de absorver a energia dessas pessoas. Orar e vigiar, manter-se equilibrado. Eis aí um bom remédio para que possamos não sermos vítimas das energias impuras e negativas. Boa tarde. Deus na visão espírita. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus é a inteligência maior do universo e o causador de todas as coisas que acontecem nele. A igreja é a casa de Deus? Não. Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então entendemos que a casa de Deus é o universo. Onde devemos adorar Deus? Jesus respondeu esta pergunta para a samaritana dizendo: virá a hora em que não será nem neste templo, que ficava na cidade da Samaria, nem em Jerusalém que adorareis o Pai. Deus é espírito, e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram. Em nosso relacionamento com Deus, julgamos que haveremos de encontrá-lo nos templos religiosos. Mas, se Deus é espírito, ele está em todos os lugares, dentro e fora dos templos. E agradá-lo não é frequentar templos religiosos em dias e horas certas, ou então, utilizando práticas exteriores, e esquecer o fundamental, que é o combate às nossas imperfeições, no esforço de renovação íntima que marca a verdadeira religiosidade. Temos que ser verdadeiros diante dos ensinamentos evangélicos em todos os lugares, dentro e fora dos templos, no lar, no trabalho, na rua, no trânsito, etc. Nos templos buscamos o entendimento e o fortalecimento para enfrentarmos os problemas, as dores, as aflições que apareçam em nossas vidas. Jesus foi Deus encarnado? Não. Em vários momentos Jesus deixou claro que ele não era Deus. E um desses momentos foi quando, em seu momento final na terra, disse: Pai, nas suas tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmo após a sua morte e ressurgimento espiritual, Jesus continua a demonstrar, com suas palavras, que permanece a dualidade e desigualdade entre ele e Deus. Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Deus castiga? Não. Deus não julga cada ato das pessoas. Deus faz leis que regem a vida universal e, para cada ato, uma consequência que vem naturalmente e automático. Por exemplo, as leis dos homens são elaboradas pelos deputados. Quando alguém transgride alguma dessas leis e é condenado à prisão, ninguém diz: os deputados me castigaram. Assim acontece com a lei divina. Deus fez leis que devem ser seguidas, mas quando transgredimos uma delas e sofremos as consequências, não devemos dizer: Deus me castigou. Na verdade, estamos sendo julgados pela lei dele, ou melhor, colhendo o que plantamos. O Papa é representante de Deus na Terra. Não. Alguém auto-eleger-se como representante de Deus, estando na sua condição de humanidade, sujeito às vicissitudes, não deixe de ser um salto muito audacioso, porque ao representar Deus, de alguma forma, assume-lhe a postura.
Nós o consideramos o chefe da igreja, o chefe político, o chefe ideológico, o chefe social, mas um cidadão, embora nobre, igual a qualquer um de nós. Nós veremos Deus após a desencarnação. Ninguém jamais viu a Deus, afirma João em sua epístola, e 4:12. Por que não? Porque Deus é Espírito. Assim ensinou Jesus a mulher samaritana, em João 4:24. E, como tal, não pode ser percebido pelos sentidos comuns, materiais. Não podemos ver Deus com os olhos do corpo. Embora nos seja invisível, Deus não nos é totalmente desconhecido. Se não se mostra aos olhos do corpo, ele se faz evidente ante nossa compreensão por todas as suas obras, a criação, e podemos senti-lo espiritualmente, nas vibrações do seu infinito amor. Quanto mais desenvolvermos nosso conhecimento e sensibilidade espiritual, mais veremos a Deus, percebendo, entendendo e sentindo sua divina presença e ação em tudo que existe, em tudo que acontece. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Jesus MT 5:08. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Nesta frase usada pelos cientistas, não há efeito sem causa. Procuremos a causa de tudo que não é obra do homem, e a nossa razão nos responderá. Para acreditar em Deus, basta lançarmos os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, portanto ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e admitir que o nada possa fazer alguma coisa. Dê um exemplo desse efeito para que possamos acreditar em quem o causou. Explica o cientista Dr. Cressey Morrison. Se, por acaso, o fundo do mar fosse mais baixo 2 metros apenas, não haveria vida na superfície da Terra, pois a água do mar absorveria o oxigênio e o gás carbônico e os seres vivos não poderiam respirar. Se, por acaso, a atmosfera da Terra, que mede 60 quilômetros, fosse menor, a vida seria totalmente impossível porque diariamente caem sobre a Terra milhões de aerólitos, pedaços de planeta. Se a atmosfera da Terra não houvesse sido necessariamente calculada, eles destruiriam a vida e provocariam milhões de incêndios diariamente. Logo, alguém pensou sobre isso. Olá a todos vocês. Esse vídeo aqui eu quero falar sobre o poder de Deus, sabe? E a relação que tem entre o nosso tamanho como almas humanas encarnadas na Terra e o fabuloso tamanho e poder de Deus. E eu vou falar também sobre a dádiva de viver, como a vida aqui na Terra é maravilhosa. Quero que você gostaria, né, que vocês ficassem até o fim. Pode fazer o seu comentário, você é evangélico, católico, mas eu vou falar um pouco sobre isso. Nós precisamos ouvir sobre isso. O poder de Deus. Por quê? Nós estamos vendo coisas que nós não imaginávamos que iríamos ver acontecendo no planeta Terra. Nós agora estamos no século 21.
E muitas pessoas até hoje ainda não seguem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo não tem religião nenhuma, mas tudo que ele falou está acontecendo e poucos deram e estão dando valor, porque diante de tudo que Jesus falou, que ele profetizou, que ele fez, ele sempre pôs acima dele e acima de tudo Deus. Ele mostrou a todos nós que Deus é o Todo-Poderoso. Se nós formos no Antigo Testamento, nós vamos verificar também que Deus era e é, né? Mas na Bíblia é uma imensidão de poder. Ele fazia o que ele queria, porque ele pode, porque ele que criou tudo. A gente vê passagens bíblicas que a gente se espanta e poderiam servir hoje para nós como exemplo do poder de Deus. Agora, na atualidade, nós estamos vendo a Terra passando por uma grande transformação. Uma transformação que está tocando em tudo. Em tudo. Na vida social, na intimidade das pessoas, na geologia do planeta, né? Tudo está mudando. A gente está vendo o tempo já não é mais como era. Grandes tufões, grandes furacões, grandes tempestades, grandes enchentes, grandes ondas de calor, grandes ondas de gelo. Muitas pessoas morrendo diante de todos esses fenômenos naturais que ninguém consegue controlar. É Deus que está agindo. Deus está mudando a Terra. A Terra é de Deus. A Terra não é nossa. A mensagem que eu quero passar a todos que me ouvirem é que nós, seres humanos, espíritos em evolução, que estamos agora aqui encarnados na Terra, ocupando um corpo físico, nós estamos aqui de passagem. E quem controla tudo é Deus. É Deus, gente. As pessoas não estão conseguindo entender isso. Deus tem mandado inúmeros sinais, dizendo: olha, gente, é o seguinte, eu sou o Todo-Poderoso. Eu posso mudar tudo. Eu posso destruir tudo se eu quiser. E posso reconstruir tudo de uma maneira muito rápida. É Deus. Isso em todas as religiões se falam. Fala-se sobre isso. Mas ninguém tem medo. Vocês perceberam que a humanidade parece que perderam o medo de Deus? Eu quando digo medo de Deus, é aquela falta de respeito do poder de Deus, respeitar o poder de Deus, respeitar a grandiosidade de Deus. O ser humano, infelizmente, parece que ele está se achando, ele está se achando o Todo-Poderoso. O ser humano diz que vai fazer uma guerra, faz uma guerra, mata milhares de pessoas. O ser humano fala que vai mudar um curso do rio, vai e muda o curso do rio. O ser humano fala: eu vou queimar tudo isso aqui para me poder criar gado. Pronto, beleza. O ser humano, ele está querendo mandar na terra. Ele está estragando a terra. A terra, quando é agredida, está se agredindo a Deus. Será que Deus fica feliz e contente de ver os seus filhos aqui na terra destruindo como estão destruindo? Parem para observar, não só no Brasil não, em muitos países, a agressão à natureza. O ser humano que não respeita mais o próprio ser humano. O ser humano que prefere e dá mais valor às coisas da terra. O ser humano que, se você falar de Deus para eles, eles simplesmente vão ignorar, vão dar risada. Nós estamos vendo os seres humanos, um matando o outro, gente. São muitos crimes. São um absurdo que nós estamos vendo. A juventude
não toda a juventude, não estou generalizando, mas a grande maioria da juventude está perdida. Vieram aqui para se recuperar, para se reencontrar, para conseguir um caminho bom, que é o que Deus deu na mão deles. Estão perdidos, porque os prazeres do mundo é muito forte, é muito pesado, é muito mais gostoso. O sexo é muito mais gostoso, as orgias é muito mais gostoso, a droga, a bebida, esses bailes aí barulhentos. Os jovens se comprazem agora com isso, sabe? Em pegar um carro e sair em alta velocidade, abusando da própria segurança, fazendo barulho. Os jovens não estão nem aí com Deus. Eu estou falando dos jovens, sim, porque são eles que estão nessa faixa agora, e eles, principalmente, eles não estão respeitando a Deus. Quando um pai e uma mãe se dirigem aos seus filhos e diz: filha, por favor, não faz isso, não faz aquilo, vamos com o pai, vamos com a mãe, isso para a família decente, tá? Vamos lá para a igreja comigo, vamos lá, vamos fazer uma oração, vamos lá participar das atividades, não importa a sua igreja, dane-se a sua igreja, porque para Deus não existe igreja, mas desde que a igreja seja bom para você e para a tua família, ótimo. Aí você convida os filhos, vão, não vão. Enquanto os pais procuram o seu segmento religioso, seja qual for, os filhos estão na gandaia, estão na bagunça, estão pondo em risco a própria vida. Aí quando acontece uma coisa ruim, fica todo mundo se lastimando, fica todo mundo chorando. Porque Deus é ruim. Que Deus é ruim nada. Quem é ruim é o próprio ser humano que é ruim. O ser humano é um idiota. Eu sou um ser humano. Sabe por quê? Porque ao invés de eu procurar as coisas boas, eu estou procurando coisa ruim. Eu estou falando em termos de humanidade, gente. Eu não estou falando exclusivamente para você ou para você. Em termos de humanidade. Aquele presidente daquele país resolve fazer uma guerra contra o outro. Resolveu, pronto, acabou. Mas você vai matar um monte de gente e você não está nem aí. Então o ser humano está se tornando um imbecil perante Deus. Deus tem nos avisado. Olha, que eu me lembre, um dos maiores avisos recentes que Deus nos deu foi o Covid. Valeu de alguma coisa, gente? Não valeu nada. Durante o Covid, tá? As pessoas desrespeitavam, continuavam com as mesmas orgias, com as mesmas coisas erradas. A corrupção aumentou dentro da classe política e dos empresários. Olha só o que aconteceu no Covid, a restrição que houve, o mundo parou praticamente. Ajudou? Resolveu? Se resolveu 2% foi muito. Aí Deus está aí. O do Covid está aí mandando as coisas aí. Essas intempéries aí naturais, esse clima que não firma, é seca, é incêndio, é enchente, é maremoto, tsunami, grandes terremotos, guerras. É Deus que está fazendo isso? Nós estamos vendo aí um monte de homem matando mulher, um monte desses moleques, esses moços matando os outros à toa só para poder roubar um celular. É Deus que está fazendo isso? É nada. É a própria humanidade. Aí a humanidade é cruel para com Deus. É por isso que eu penso que Deus está muito triste com a humanidade. E Ele está aí mandando mesmo, está pondo medo mesmo, porque é para falar: quem manda sou eu. A tua vida depende da minha vontade. De repente o céu está bonito, de repente o céu fecha, fica preto, fica negro. E vem aqueles trovões imensos, barulhentos, que chega a balançar a terra. Quem que consegue parar isso? Aqui na terra ninguém para isso. Aí vem os raios enormes, aí vem as chuvas intensas, e o ser humano começa então: misericórdia, Senhor, mas, se o ser humano só está fazendo coisa errada,
O ser humano está matando para ganhar dinheiro. O ser humano está queimando mato para ganhar dinheiro. Está praticando uma corrupção ridícula e nojenta para poder ganhar fama e dinheiro. O ser humano está distorcendo as religiões. Para pensar nisso, gente. O ser humano está distorcendo as religiões. Estão fazendo das religiões um meio de ganhar dinheiro, de ganhar fama, de ganhar status. Iludindo as pessoas que estão passando por momentos de dor e de aflição. É Deus que está fazendo isso? Não. Se você olhar ao redor, você vai ver que o mundo continua lindo e maravilhoso. Eu vejo algumas reportagens que eu seleciono muito que eu vejo na TV. Algumas reportagens de alguns países, aqui do Brasil, então, maravilhoso, né? Cada lugar lindo e maravilhoso. Você vai aqui no Chile, aqui próximo a nós mesmos, aqui, no Chile, na Argentina. Nossa, cada lugar lindo, você vê a natureza atuante, sabe? Lindo, maravilhoso. Vai na selva amazônica. Que coisa linda que é a selva amazônica, sabe? Olha as flores, olha, eu vou ler aqui nessa mensagem também. Olha as flores, olha os pássaros. O mundo continua sendo bonito, mas em paralelo a humanidade vem destruindo ele paulatinamente. E Deus não gosta disso. Quando uma autoridade política, porque tem que ser falar político, porque quem manda, quem resolve grandes coisas é um político. Geralmente são ministros, são senadores, são presidente da república, são sei lá o que lá, reis. Ah não, vamos mudar aqui, acabou, pronto, dane-se. Pronto, ele é a autoridade. Lembre-se que de uma coisa, que os grandes reis de antigamente, todos foram derrotados diante do poder de Deus. Tá? O próprio Pilatos, quando ele interrogou Jesus Cristo, e ele disse a Jesus, eu tenho o poder, o direito da tua vida e da tua morte. O que Jesus respondeu para Pilatos? Está no Evangelho de Jesus Cristo. Esse poder que você tem foi o meu Pai que te deu. E se Ele quiser, Ele tira esse poder de você agora. É como se Ele falasse assim, se eu pedir ao meu Pai, você cai duro e tudo acaba. Nenhum poder você tem mais. O teu corpo vai para baixo da terra e o teu espírito vai lá responder com o meu Pai lá. Então o ser humano tem que parar, sabe? Houve ocasiões aí, nossa, ridículas, expondo a imagem de Jesus em avenidas, sabe? Sendo arrastado pelo, falo aí, diabo, isso aí não existe, né? Para mim não existe. Pôr lá aquele diabo puxando Jesus no meio da avenida. Rapaz, que jeito. Você acha que Deus fica contente? Jesus está contente com isso? Tá nada. É por isso que a espiritualidade inferior está aí atuando mesmo ali, ó, bravo, ocupando as mentes que têm tendência ao mal. Por isso, meus queridos irmãos, vamos procurar mais nos evangelizar, ler o Evangelho, termos uma vida reta, uma vida boa, fazermos a caridade, praticarmos o perdão, amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazer somente coisas boas. É isso que Deus quer da humanidade. Tá bom? Eu vou ler aqui agora, essa mensagem é muito bonita, viu gente? Desculpa aí, eu falei um pouquinho mais, mas eu vou ler aqui a mensagem aqui agora, a seguir. Bem, vamos à mensagem agora. Chama-se assim, a dádiva de viver. Eu vou ver se eu consigo enxergar ele, porque eu tenho um problema na minha vida, vocês nem fazem ideia. Aprenda a dar valor à dádiva da vida. Isso fará o seu dia se tornar mais leve e, em silêncio, sem palavras, sem pensamentos de revolta, você terá usufruído um momento do louvor de Deus. Aprenda a silenciar o íntimo, agitado e a beneficiar-se das belezas do mundo que Deus lhe oferece. Inspire profundamente e medite na alegria de estar vivo, coração pulsante, sangue correndo nas veias,
E você, vivo, atuante, compartilhando desse momento do mundo, único, exclusivo, e você faz parte dele. Sinta quão delicioso é o aroma do amanhecer, o cheiro da grama, da terra após a chuva, do calor do sol sobre a sua cabeça ou da chuva ao rolar sobre a sua face. Sinta o imenso prazer de estar vivo, de respirar. Respire forte e intensamente, oxigenando as ideias, o corpo, a alma. Sinta o gosto pela vida. Detenha-se a apreciar as pequeninas coisas que dão sentido à vida. Aquela flor miúda que, em meio à urze, sobrevive linda, perfumosa, a brilhar como se fosse grande. Sinta-se vivo ao apreciar o voo da borboleta ou do pássaro à sua frente. Escute os barulhos da natureza, a água a escorrer no riacho, ou simplesmente aprecie o céu com suas nuvens a formar desenhos engraçados, fazendo e desfazendo-se sob os seus olhos. Quão maravilhoso é a vida! Mas, se o céu estiver escuro e você não puder olhá-lo, detenha-se no micro-universo. Olhe para o chão. Olhe para o chão. Quanta vida há no chão. Minúsculos seres caminhando na terra, na grama. A formiga na sua luta diária pela sobrevivência. A aranha a tecer a sua teia caprichosamente. Tantas coisas para ver, ouvir, sentir, cheirar, para fazer você se sentir vivo. Observar a natureza é pequeno exercício diário que fará você relaxar, esquecer por instante as provas, ora rudes, ora amenas, que a vida lhe impõe. Somos caminhantes da estrada da reencarnação, somando a cada dia virtudes à nossa vida, ainda em medíocres, mas que se tornarão luminosas e brilhantes. Aprenda a dar valor à dádiva da vida. Isso fará o seu dia se tornar mais leve e em silêncio, sem palavras, sem pensamentos de revolta. Você terá usufruído um momento do louvor de Deus. Aprenda a silenciar o íntimo agitado e a beneficiar-se das belezas do mundo que Deus lhe oferece. A sabedoria hindu aprecia na natureza o que Deus desejou para ela, que fosse aliada do homem no seu progresso, oferecendo o alimento, dando-lhes os meios de defender-se das intempéries e, sobretudo, sendo o seu colírio diário, suavizando as aflições da vida. Pense nisto e aprenda a dar graças pela dádiva de viver.
No início, antes de qualquer outra coisa existir, havia apenas Deus. Então, Deus decidiu criar o mundo. Essa história incrível é contada na Bíblia, no livro de Gênesis. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. E a luz apareceu, separando o dia da noite. E Deus viu que a luz era boa. No segundo dia, Deus criou o céu, separando as águas debaixo do céu das águas acima do céu. No terceiro dia, Deus reuniu as águas que estavam sob o céu em um só lugar e apareceu terra seca. Ele chamou o solo seco de terra e as águas acumuladas de mares. Então Deus fez plantas, árvores e flores para cobrir a terra, tornando-a colorida e bela. No quarto dia, Deus criou o sol para brilhar durante o dia, a lua e as estrelas para iluminar a noite, marcando dias, estações e anos. No quinto dia, Deus encheu os mares com peixes e outras criaturas aquáticas, e criou pássaros para voar pelo céu, instruindo-os a se multiplicarem. No sexto dia, Deus criou animais de todos os tipos para viverem na terra, desde os grandes até os pequenos, selvagens e dóceis. E então, Deus criou algo muito especial: pessoas, um homem e uma mulher, à sua imagem, dando-lhes o mundo para cuidar e instruindo-os a cuidar dos animais, das plantas e a terem filhos para povoar a terra. Finalmente, no sétimo dia, Deus concluiu sua obra de criação e descansou, abençoando e santificando esse dia. Essa é a história de como Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, demonstrando cuidado e beleza na sua criação. Isso nos lembra que tudo no mundo, desde as maiores montanhas até as menores criaturas,
faz parte da incrível obra de Deus. Ao criar o mundo, Deus fez o Jardim do Éden, um lugar de paz e beleza, e ali colocou Adão e Eva, os primeiros humanos. Eles viviam felizes e podiam desfrutar de tudo o que havia no jardim, com uma única regra: não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, localizada no centro do Éden. Um dia, uma serpente astuta aproximou-se de Eva e a convenceu de que o fruto proibido daria a ela e a Adão a sabedoria de Deus. Tentada pela promessa, Eva colheu o fruto e o comeu, oferecendo-o também a Adão. Assim que provaram, seus olhos se abriram e ambos perceberam que estavam nus, sentindo vergonha e medo pela primeira vez. Como consequência, Deus os expulsou do Jardim do Éden para que não tivessem acesso à árvore da vida e não vivessem eternamente no pecado. A história de Adão e Eva nos ensina sobre livre-arbítrio e as consequências da desobediência, sobre tentação e pecado, a fragilidade humana e a importância de confiar nos planos de Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra não tinha forma e não tinha nada nela. A escuridão cobria o mar profundo, e o Espírito de Deus circulava sobre as águas. E Deus disse: que exista a luz. E a luz passou a existir. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. E Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Veio a noite e veio a manhã. E assim passou o primeiro dia.